voltando agora pro clássico, como a gente tinha comentado aqui, o clássico ele é feito de 2 momentos, pré e pós-expulsão. Acho que a expulsão, eu quero entrar agora em questões polêmicas, porque a expulsão do Gabigol acho que é fato, ninguém fala era pra ter sido expulso, mas hoje o Cruzeiro afirmou pra imprensa, né, que a FMF, ela assume o erro. Ela assume o erro das expulsões, das não expulsões, né, de Lianco e da falta do Hulk, né, que era do segundo gol. E aí eu queria entender também de vocês, assim, talvez na questão do gol, assim, é muito difícil você analisar ali aquele soco, mas é falta, né? Querendo ou não, soco nas costas. Sabe como é que você analisa falta. esse lance? Como? Pela reação do Fabrício. Do Fabrício Bruno, né? Ele não sente. Ele não falou nada. Sim. Ele não falou nada. Ali, na verdade, existe um choque entre os dois. O Fabrício Bruno, ele percebe que o Hulk ia fazer a passagem. Ele vai de encontro ao Hulk. Tanto que se o Hulk não faz um movimento para sair dele, ele não passaria. Ele não passaria. Seria falta. Talvez o juiz não desse. Não sei se estava dentro ou fora da área. Mas o Hulk quer jogar. Ele quer jogar. Não vi nenhum lance maldoso. Acabou o lance, o Fabrício Bruno, que possivelmente teria tomado um soco, não fala absolutamente nada. Não houve nenhuma reclamação de campo em relação ao lance. Eu acho que isso, para mim, é a resposta do que aconteceu. Não teve absolutamente nada. O Cruzeiro tá fazendo o jogo psicológico que tem que ser. Nos bastidores ali, se fosse o Atlético, estaria fazendo a mesma coisa. Claro. Mesma coisa, se os lances fossem espelhados, estaria o Atlético hoje reclamando da expulsão do Lianco, da não marcação. Se o Hulk não faz o gol, tava o Atlético reclamando do pênalti que, né? Uhum. Ou seja, tem tanta coisa que é pressão. Quem perder vai reclamar. Vai reclamar. O Cruzeiro tá reclamando. Não vejo que esse lance do Hulk tenha qualquer ilegalidade, nenhuma. É um lance que o Hulk tenta, não tem espaço, né? Eu acho que de uma certa forma, hoje, um jogador para entrar em campo, Rafa, parece que tem que ter uma mesa de cirurgia do lado de fora para arrancar os 2 braços. O cara não pode encostar em nada, né? Tanto zagueiro dentro da área não pode usar o braço para nada. Então eu acho que ficou muito politicamente correto esse negócio da revisão do VAR. Não vejo lance de jogo, bola para frente, gol legítimo, não tem o que reclamar, nada. Em relação ao lance do Lianco, o que vocês acharam? Cara, o lance do Lianco a gente tem que começar a analisar pelo lance do Gabigol, que foi depois. O lance do Gabigol é incontestável. Incontestável. Tanto o lado do Cruzeiro quanto o lado do Atlético entendem que é um lance de expulsão clara. Tá? O Lianco, ele corre o risco desnecessário de passar por cima do Dudu. Corre. O Dudu, espertamente, recolhe o braço para que o Lianco pise. Isso aí aconteceu. Isso é fato. Tá? Houve uma interpretação de campo do VAR, achando que o próprio Dudu recolheu o braço de forma proposital ou não, que fez com que o contato houvesse. É um lance interpretativo. Se o VAR expulsa o Lianco, estaria o outro lado reclamando, porque ele é interpretativo. Então, quando você tem lances dessa natureza, né, diferentes do Gabigol, que todo mundo concorda que tinha que ser expulso, você vai gerar discussão. Então o Cruzeiro está na dele de cobrar uma expulsão e de achar que foi um erro. Eu não acho que foi um erro. O VAR interpretou no momento que foi um lance de jogo, apesar do Lianco correr o risco desnecessário, não precisava daquilo, e ele quis intimidar o Dudu. O Dudu foi esperto, jogou o braço de baixo ali, teve o pisão. Então quando você tem um lance interpretativo desse, você vai deixar alguém chateado. Descontente. Se fosse expulso o Lianco, era hoje a torcida do Atlético reclamando, porque teria o vídeo do Dudu puxando para debaixo do braço. Então é um lance que vai gerar sempre discussão. Mas o Lianco foi malandro, tá certo. O Lianco foi malandro. Foi malandro. Bem malandro. Ele quis intimidar o Dudu, né? Então isso aí é fato. Agora, não vejo que esse lance tenha mudado o rumo do jogo. Sinceramente, não vejo. Então, eu até acho que esse lance chegou a irritar bem os jogadores do Cruzeiro. Principalmente o Dudu, né? Que ali durante o lance ele fica bem irritado, assim, xingando. Tem aquele princípio de confusão, assim, dele com o Lianco. Só que, assim, é foda, porque quando você tem a imagem, assim, ainda mais vendo depois do jogo,
Tipo assim, né? Quando não tá ali no calor do momento, tipo assim, dá pra você ver que ele é passível de você expulsar. Porque Sim. mesmo que tenha sido sem querer ou sem intenção, É passível, É um sim. pisão, é um né? pisão passível, no sim. braço do jogador. É passível, sim. No primeiro momento Então, que eu vi... assim, acho que erraram de não ter chamado. Não ter ido pro VAR, de né? não Eu ter acho ido que pro esse VAR é um erro olhar. também. Agora, se o. Mas eu não sei se é um o- erro. Aí que tá o ponto. Aí que tá o ponto. Eu não vejo como erro do VAR. Não vejo. Porque o VAR, ele chama o juiz quando ele tem 100% certeza que o lance aconteceu. Tanto é que, invariavelmente, quando o juiz vai ao VAR, ele segue a orientação do VAR. Então, ele tem que ter uma certeza muito grande daquilo que aconteceu. É um lance que divide opiniões. Né? O movimento do braço do Dudu... Não, mas é uma certeza que teve o pisão ali. Então Tá, eu mas, acho que. Então, foi um pisão que existiu e o VAR considerou um pisão involuntário pelo movimento do braço do Dudu. Na primeira versão que eu vi, quando eu vi o lance na correria, né, do jogo ali, tem que expulsar. Quando mostra um segundo ângulo que o VAR tem e que mostra o Dudu recolhendo o braço, né, o que não daria tempo do Lianco tirar o pé, já muda de figura. Então é um lance de jogo. É interpretativo. Eu quero dizer o seguinte, é um lance interpretativo. Então se o VAR chama ou não, vai da interpretação dele. Naquele momento ele fez uma leitura de lance de jogo. Então essa é uma leitura possível. Ela não é uma leitura que você possa descartar. Porque se fosse, por exemplo, vou pegar o lance do Gabigol. Uhum. O Gabigol dá uma cotovelada nítida na cara do Lianco. Se o VAR não chama naquela situação, aí tá errado. Porque é um lance tão claro, que ele tem obrigação. Tanto que o juiz deu o amarelo pro Gabigol. Então, é até meio bizarro o juiz já não ter visto talvez o isso, ângulo né? dele não fosse o melhor, ele achou que foi um lance desproporcional, deu o amarelo. É um direito. Até né? porque eu acho o VAR que tá lá pra como o isso. Lianco deu um passe, ele já deve ter Olhado pra bola. ali, né? E aí não viu direito. Mas no caso do pisão do Lianco, é interpretativo. Houve uma interpretação do VAR. Então eu não vejo como um erro do VAR não chamar o juiz. Mas eu acho que se o juiz tivesse visto esse lance, ele teria expulsado o Lianco. Eu também ele acho. viu. Ele viu. Não, o juiz ele considera em Ele campo tá do lado. que foi, inclusive é falado no áudio do VAR. O juiz, ele imediatamente ele fala assim, não, foi coisa de jogo, trem assim, Foi coisa sabe? de jogo. Eu falo, isso é interpretativo. Então quando você tem lances desses que você pode ir para um lado ou ir para o outro, você não vai agradar ninguém. Eu tenho absoluta certeza que se o juiz expulsa o Lianco, hoje estava o Atlético lá na Federação Mineira reclamando. Ah, com certeza. E afastando o VAR pelo mesmo motivo. Então a questão toda é essa. A porque questão se ele toda é desse o essa. cartão você amarelo, discutir ele lances reclamaria ainda mais interpretativos de não ter e ido, querer né? achar o culpado. Não vai achar. O Atlético foi beneficiado com a não expulsão do Lianco? Claro que foi. No mesmo lance da expulsão do Gabigol, tem um lance lá na frente do Cruzeiro, Do Kaique no Natanael. no Natanael, Uma tesoura por trás. É expulsão. Isso é expulsão. E o juiz, o VAR não chamou, não expulsou. Mas é porque se ele expulsa o Lianco lá, aí Imagina, o lance já 3 anula, vezes. né? Não, Não, foi no questão lance do de... Gabigol. Foi no lance que o Gabigol é expulso. Mas foi, acho que foi isso. O Gabigol ele fez isso no Lianco, o Lianco jogou e o Natanael correndo lá Não, na mas- frente, o mas cara isso chegou não com- anula. Isso. Não anula? Ele expulsão pode pra não, todo não mundo. anula. Não, até mesmo porque o lance do Gabigol já estava fechado. Ele já tinha tomado o cartão amarelo, a falta foi batida, era lance de jogo. Então, esse lance lá, essa tesoura por trás. Ia ser 3 do aqui, Kaique, o vermelhos no que mesmo já lance, tinha imagina. sido advertido, pelo juiz, né? É claro, era um lance também de revisão para expulsão. E o VAR não chamou, né? Claro que naquele momento, né, você acaba de expulsar um jogador do Cruzeiro, o Gabigol, e coloca... Vai expulsar outro, aí tem que ser muito escandaloso. Tem que ser muito escandaloso, três que socos não na era. cara. Né? Não vejo que a arbitragem tenha determinado o resultado do jogo. Não vejo por esse lado. E aí entra a minha segunda evidência. Né? Hulk e Gabigol. O quanto que o Hulk hoje ainda é um jogador decisivo, matador e que define o jogo. E o quanto que Dono o de Minas Gabigol... Gerais. E quanto o Gabigol não é hoje. O Hulk Hoje ele virou pode voltar a ser um jogador decisivo. Porque ele teve a oportunidade de matar o jogo naquele primeiro lance lá com o Everson dentro da área, que ele faz a aproximação muito bem feita pro passe do Marquinhos. Ele faz o recuo, fica sozinho. O Júnior Alonso vai na dele. E ele perde a oportunidade. E o Hulk não perde. Então, ficou muito evidente
o goleiro que o Atlético tem em relação ao Cruzeiro, e ficou muito evidente o atacante que o Atlético tem decisivo e o que o Cruzeiro hoje não tem. O Hulk se tornou o maior artilheiro do Atlético em Campeonatos Mineiros. Em Campeonatos Mineiros. O Hulk tá 2 gols de igualar o Neymar com o maior jogador brasileiro com mais gols atualmente. Em atividade. Então, realmente. Eu acho que o... esse só que eu acho que o foda de falar do Gabigol é que é foda, velho. Tem que esperar o cara pra final, porque é o jogo que o cara gosta. Ele quer, pode, né? Pode chegar na final do Mineiro, o cara decidir aí, porque igual ano passado, ele não, eu nem lembro dele fazendo gol em um jogo que não seja a final da Copa do Brasil. Ele só fez aquilo. Ele é realmente impressionante. O ano do Gabigol 2024 foi o jogo Atlético e Flamengo no Maracanã. Realmente. Só passar aqui pelo Thiagão que ele tá falando aqui. O Heitor, na verdade, deu boa noite. O Thiago falou aqui que o Fábio foi até negociado na época com o Milan, só que ele quis ficar no Cruzeiro e aí recusou. A diretoria jogar um cara desse fora é impressionante. E aí ele ainda comenta também sobre a questão ali do Fabrício Bruno, né, do lance entre o Hulk e o Fabrício Bruno, falando que faltou maldade dos jogadores do Cruzeiro em valorizar os lances capitais, mas aí é um dos grandes problemas do jogador brasileiro em simular diversos lances, porque sabem que isso conta na avaliação. Ele fala também que o VAR, né, que tinha que ter chamado o árbitro, porque ele provavelmente não viu o lance ali do pisão do Lianco no Dudu. E aí dá uma cutucada aqui falando que o Hulk esteve em 2 finais em 24, não fez nenhum gol, e o Gabigol em 24 teve uma final e fez 2 gols. Deixou a cutucada. Inclusive, ele até... É uma verdade. O Hulk não fez um bom 2024, apesar de ter feito muitos gols. O Gabigol fez isso só não pelo Cruzeiro, né? Agora, o Gabigol só fez esse jogo. Então, ele tem capacidade de decidir. Ele pode chegar na final agora do Mineiro, um possível Atlético Cruzeiro, e decidir o jogo, e decidir o campeonato. É óbvio que ele tem capacidade para isso. O que eu quero dizer é que no jogo Atlético Cruzeiro, que ele teve essa chance, ele não fez. Ele não fez. Sim. Então, se ele eu acho que eu vejo um momento ele mostrou o contrário, né? Que ele consegue... O Lianco entrou na cabeça dele muito fácil. Pra mim, um jogador do nível... muito infantil. Um jogador do nível dele, com o histórico que ele tem, com a bagagem que ele tem, ele não pode mesmo. Se fosse um jogador novo... Largou na mão, deixou o time do Cruzeiro na mão. Deixou na mão. Ali o time do Cruzeiro é o que a gente falou. O Atlético assumiu o controle inteiro da partida após a partida da expulsão. O Atlético dominou o jogo com facilidade. Eu queria